Oi, tudo bom? Bom, eu estou gravando esse vídeo para poder documentar, né, de uma forma mais prática, né, como que funciona a leitura da mandala astrológica na prática, né, a parte operacional. Porque no outro vídeo que eu gravei, que está disponível no meu canal, que ele está público, inclusive, eu explico mais o porquê que eu decidi trabalhar dessa forma com o tarô, sendo psicanalista, né? E entendendo que o meu trabalho, independente das linhas terapêuticas que eu possa trabalhar além da psicanálise, todos eles têm um ponto de convergência, né? Que é esse olhar mais profundo em relação às experiências do ser humano, né? Então foi por isso que eu decidi trabalhar com a mandala astrológica. E isso eu explico naquele vídeo que está disponível no canal, tá? Esse daqui eu decidi gravar para explicar a parte prática, né? Que eu acredito que eu expliquei muito pouco no outro vídeo. Então agora, toda vez que alguém entrar em contato comigo, perguntando como funciona, eu acho que fica mais fácil, né, ter também gravado. No caso, esse vídeo, ele tá como não listado, então somente quem recebe o link consegue visualizar, tá bom? Vamos lá. Então, na prática, como que acontece essa leitura, né, do tarô através da mandala astrológica? Nós combinamos um horário e um dia que esteja adequado para as duas partes. É um trabalho sempre feito de forma remota, ou seja, online. A ferramenta que eu utilizo para isso é o WhatsApp, tá? E somente mensagens de áudio, de texto e imagens. Não é feita a videochamada e também não é feita a ligação, ok? Então, é um trabalho que eu só faço realmente nesse formato, utilizando mensagem de texto, áudio e imagens. Tudo bem? Então, a gente combina um dia e horário. Nesse dia e horário, eu mando um oi, né? E a pessoa tem que estar ali, disponível naquele horário que a gente marcar. Entendendo que não é tão fácil para eu conseguir esses horários para atendimento de tarô, porque boa parte da minha agenda é tomada pelo meu trabalho com a psicanálise, com psicoterapia, tá bom? Então, sempre eu peço para que exista realmente um comprometimento, né, de estar ali naquele dia e horário disponível para a gente fazer o trabalho. Tudo bem? Então, a gente marca um dia e horário, nesse dia e horário eu vou mandar uma mensagem, aí a pessoa me responde para eu saber que ela está ali, disponível para leitura, e então eu vou mandar no dia um áudio, onde eu vou pedir para a pessoa tomar pelo menos aí uns 3 minutinhos para fechar os olhos, de preferência estar num lugar onde ela possa estar sozinha, né? Onde ela possa fechar os olhos e ter pelo menos 3 minutos dedicados a olhar para dentro. Então, fechar os olhos é bem nesse sentido mesmo, da gente fechar os olhos para o mundo externo, inclusive para os julgamentos, né, para nossa tendência a responsabilizar o que está fora por aquilo que dói dentro. Então, é um exercício da gente fechar os olhos e poder olhar para as nossas questões, né? Então, nesse momento, eu peço para que as pessoas pensem em tudo aquilo que desperta nela. Desejo, coisas que ela quer, coisas que ela sonha, coisas que ela gostaria de realizar e também, lógico, tudo aquilo que gera ansiedade, que gera angústia, dor, sofrimento, dúvida, né? Então, todas essas emoções e tudo que está acontecendo naquele momento na vida da pessoa que, de alguma forma, trouxe para pedir ajuda do tarô, né? Então, eu peço para que ela mentalize todos esses processos, né? E não só os processos de dor, de sofrimento, de dificuldade, mas também o lugar dos sonhos, dos desejos, né? Daquilo que podem ser novas possibilidades. Feito isso, eu peço para a pessoa, então, depois desses 3 minutos aproximadamente, ela me mandar por escrito o nome completo, a data de nascimento e a cidade onde a pessoa estiver na hora da leitura, tá? Não é onde nasceu, é onde ela vai estar naquele momento, né? O lugar geográfico, a cidade, normalmente, tá? E peço também para que escreva me dando permissão para fazer a tiragem.
né, para acessar esse campo, que é o que acontece na tiragem do tarô, acessar esse campo bioenergético, né, que é de cada um, né? Então eu sempre peço permissão para fazer esse acesso, ok? Feito isso, ou seja, né, a pessoa me enviando os dados que eu pedi e essa permissão, aí sim eu vou falar para a pessoa, vou mandar um emoji, né? E vou pedir para ela esperar mais ou menos uns 5, 8 minutos, né? Que eu vou fazer a tiragem. São 26 cartas, 13 casas, cada casa com 2 cartas. Então, não é uma tiragem tão rápida. Normalmente, para eu colocar as cartas, demoram 5, 8 minutos. E depois disso, eu vou tirar foto, primeiro da mandala completa, e depois das duplas, individualmente, de cada casa, cada uma das 13 casas, e vou enviar essas imagens pelo WhatsApp, nomeando, né, falando qual é o aspecto de cada casa, de cada dupla de cartas, tá? Então, é um processo, né, uma parte do processo que ela é informativa. Ó, essa casa, essas 2 cartas são sobre a família, essas são sobre dinheiro, essas são sobre relacionamento, mas ainda não é a interpretação, tá? Aí eu vou mandar todas essas cartas, todas essas fotos. Feito isso, aí sim, eu vou pedir para a pessoa esperar uns 15 minutinhos até que eu comece a enviar os áudios de interpretações, tá? Esses 15 minutos, o que que acontece nesses 15 minutos? Eu fico sozinha com o jogo, meditando sobre ele, ou seja, olhando para ele, sentindo, vendo as relações entre as casas, como que elas se conversam, que é o mais rico desse jogo, né? É eu ter casas que são aspectos que se correlacionam, e que eu consigo fazer essas relações na interpretação. Então, a gente entender que, normalmente, por exemplo, a casa do dinheiro, ela conversa com a casa do trabalho, que conversa com a casa dos projetos, que conversa com a casa do futuro, né? A casa, por exemplo, do parceiro, da parceira, conversa com a casa do amor, que conversa com a casa da família, do lar. Então, esses diálogos ajudam a muitas vezes a gente compreender que muitos sofrimentos, eles estão em um aspecto que a gente nem estava olhando, né? A gente estava olhando só para o sintoma da questão e não para a causa. E esse jogo, ele ajuda muito a encontrar a causa, o motivo do sintoma aparecer, né? E aí eu vou esperar, então eu tomo esses 15 minutos em média, tá? Fico ali, e aí a pessoa está liberada. A partir do momento que eu mandei todas as fotos, a pessoa já está liberada para fazer o que ela quiser. Ela não precisa mais esperar que eu mande as interpretações, né? A conexão que precisava ser feita já foi feita. E, na verdade, ela vai continuar em andamento por muito tempo, além do dia do jogo, inclusive, né? Então, aí, depois que eu envio as fotos, a pessoa está liberada. Então, o processo que eu preciso que a pessoa esteja disponível para tiragem são 15 minutos, tá? E aí, depois que eu faço esse tempo de meditação, eu vou começar a mandar os áudios de interpretação para cada casa, tá? Que somando vai depender muito do jogo, vai depender muito do que eu sinto. Então, às vezes, somando todos os áudios, né, que são 13 casas, às vezes dá meia hora, somando todos. Às vezes dá uma. Então, tudo vai depender do que eu vou sentir de trazer no momento, né, que vai ter essa variação. Mas normalmente é entre total aí de todos os áudios, cada áudio de 3 minutos, 5 minutos para cada casa, no total dá mais ou menos meia hora em média. Mas pode acontecer de dar mais, tá? Bom, depois que eu mando todos esses áudios, eu peço para a pessoa ouvir com calma, quantas vezes forem necessárias. Muitas vezes é um jogo que ele diz respeito a um ciclo de 1 ano, né? Então, quer dizer, se você pede a leitura hoje, quer dizer que até tem uma duração até mais ou menos setembro de 2022. Mas muitas coisas, normalmente, já começaram a acontecer, a se mostrar. Outras
O jogo vai mostrar, mas você não vai relacionar com nada. Você vai dizer, nossa, isso aqui talvez não faça sentido. Talvez porque ainda não tenha se apresentado. Mas aí é sempre bom lembrar que tem um ano ainda para acontecer. Outra coisa importante também que eu trago. Esse jogo, ele é feito no agora, na energia presente. Então, o que o tarô mostra nesse jogo é baseado num campo energético, numa realidade presente. Ou seja, é uma projeção a partir do que está acontecendo agora. Então, se a pessoa faz escolhas, né, muda a sua vida de uma forma que realmente seja impactante, provavelmente esse jogo também muda, né? Então, assim, não é um jogo determinista, fatalista, né? Ah, você vai separar do seu marido. Primeiro que normalmente eu não trago dessa forma, né? Eu não gosto de trazer de uma forma enfática, justamente porque eu sei que existe algo muito precioso chamado livre-arbítrio, né? E que a partir daquele jogo se mostra uma questão conjugal que está em crise. A pessoa pode pegar aquela informação e ver que a projeção não é aquilo que ela deseja e mudar as coisas, para justamente mudar esse destino dessa situação, né? E o jogo do tarô, ele serve para isso. Ele serve para antecipar possibilidades baseadas no que a gente está fazendo agora, ou no que a gente está deixando de fazer agora, né? E aí a gente tem a chance, a partir do momento que a gente tem essa visualização das possibilidades, a gente tem a chance de agora mudar, fazer outras escolhas, tomar outros caminhos, né? Compreender que existe sim um outro caminho. E a partir desse movimento, a gente muda o jogo. A gente tem esse poder. Quase sempre. Em algumas cartas, nós não temos. São cartas que eu chamo de cartas kármicas, né? Que elas realmente determinam que aquilo vai acontecer porque precisa acontecer, né? E aí é só uma questão de aceitar, né? Então, eu sempre peço para as pessoas ouvirem esses áudios com calma, quantas vezes precisarem, porque muitas vezes vai ter uma resistência, principalmente quando são coisas que não são agradáveis de ouvir, e algumas coisas nós precisamos trazer. Eu sempre trago com muita amorosidade, com muita empatia, né? Com muita compreensão da humanidade de cada um, né? E esse é um lugar que, para mim, é muito precioso, né? De não ter julgamento, de não ter tabu, né? De não ter preconceito, né? Mas de trazer aquilo que eu sinto que é importante e que o tarô está trazendo, né? Onde eu sirvo apenas de ferramenta. E aí eu peço para a pessoa depois, se ela quiser mais profundidade em algumas questões, que ela me traga mais informações. Porque quanto mais informações eu tenho para trabalhar, né, mais a interpretação fica assertiva, fica menos generalizada, né? Mas para isso eu preciso de informação. Algumas pessoas não se sentem confortáveis, elas sabem que tem mais coisa ali, mas elas não trazem. E isso é o direito de cada um, e eu respeito. Mas se quiser trazer, eu estou aberta também, para a gente poder aprofundar. Muitas vezes tem algumas pessoas que depois de semanas cai uma ficha. E eu deixo aberto esse canal, tá? Se for relacionado ao jogo, eu sempre digo, me traga quando sentir. Se eu puder trazer mais clareza, se eu puder trazer algo além, eu vou trazer, certo? E aí só depois que eu termino todo esse processo com a pessoa, que normalmente não toma mais de 2 dias, né? Da pessoa receber, ouvir, processar, ouvir de novo, me dar o feedback, eu retornar com as minhas novas considerações, de acordo com o feedback da pessoa, aí sim eu pergunto se fez sentido, né? Se fez sentido, se ajudou, aí sim eu envio o meu Pix, tá bom? Para pagamento. Então eu só recebo depois que o trabalho de fato está feito, ok? E é isso, né? Então
Fico muito feliz, né, de poder, né, fazer esse trabalho. É um trabalho que me ensina muito sobre o ser humano, sobre mim mesma. E fico muito contente porque cada vez mais as pessoas têm dado de presente para amigos, para familiares, e isso tem criado um círculo de muito amor e de muita verdade, né? Porque se tem uma coisa que é muito forte no tarô, é esse lugar da verdade, de coisas que já estão ali no nosso inconsciente. A gente tem um lugar em nós que sabe. Quando chega, muita gente fala para mim, nossa, engraçado, que parece que eu sei tudo isso. Mas por que que eu não faço nada? Né? Porque na verdade estava no inconsciente. Só que o inconsciente fica dentro de nós. Ou seja, existe uma parte de nós que conhece aquilo, mas que nega, né? E o tarô nos encoraja a olhar para essas questões e a entender que a gente pode sim caminhar no sentido dos nossos desejos, sem precisar machucar ninguém, né? Sem precisar fazer coisas que vão contra aquilo que a gente acredita, mas que é preciso ter coragem, né? Para a gente assumir a nossa própria vida. Então, o jogo do tarô é um jogo que trabalha a autorresponsabilidade, a capacidade, né, da gente se munir de informações e de ferramentas que nos tirem do lugar de vítima, de achar que a culpa é sempre do outro, né? Não. Tanto que o jogo é sobre a pessoa que está me contratando, nunca sobre o outro, né? Justamente para trazer essa responsabilidade sobre as próprias escolhas, sobre a própria vida. E esse é o objetivo, no final das contas. Tá bom? É isso. Um beijo grande. Qualquer dúvida, me manda por aqui que eu vou responder. Um beijo. Tchau, tchau.